A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Então vamos voltar a falar sobre embraçando o escudo da fé. Efésios 6, versículo 16, Paulo diz: sobretudo, ele está falando de vestir toda a armadura de Deus. Ele diz, sobretudo, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora vamos falar sobre essa palavra embraçar. Ele diz embraçando o escudo da fé. É algo que você faz. Ninguém mais pode fazer por você. O que ele quer dizer com embraçar o escudo da fé? Você tem que aceitar a palavra de Deus, isso que é o escudo construído pela palavra. A palavra de Deus que habita dentro de você irradia ao seu redor uma aura que protege você dos dardos inflamados do maligno. Se você recebe a palavra de Deus em você, você pode dar um passo para fora no meio das maldições, e nenhuma permanecerá como água nas costas de um pato. E tem gente que diz, porque você é muito sortudo. Ora, eu nem acredito em sorte. Eu creio na palavra de Deus e no escudo da fé. Mas sabe, tem gente que pega o escudo da dúvida ao invés do escudo da fé. Veja, há um extremo oposto dessa verdade. Tem gente que abraça o escudo da dúvida e apaga todas as bênçãos de Deus. Se você pode embraçar o escudo da fé e apagar todos os dardos do maligno, pode embraçar o escudo da dúvida. Ora, de onde é construído o escudo da dúvida? Do pensamento negativo. E como você o embraça? Eu estou feliz que você perguntou isso. Vá comigo para o capítulo 4 de Marcos. Eu quero que você veja na sua Bíblia. Jesus aqui está falando sobre o semeador semeia a palavra. Eu não vou gastar tempo passando por tudo, mas ele fala de 4 tipos de solo. E há apenas um tipo que produz. Ou talvez devêssemos dizer 4 condições de solo, porque pode ser o mesmo solo, mas condições diferentes. Vamos começar do verso 17. Não, é melhor voltarmos mais um pouco. Verso 16. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Eles se animam com ela, mas não têm raiz em si mesmos, em outras palavras, não têm entendimento da palavra. E então duraram por um tempo, depois sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. Ou seja, ouviram uma pregação. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, você pode ter o que disser. Todos ficaram animados com uma fórmula. Você pode ter o que diz. Uma vez um homem me disse, eu falei 300 vezes que eu tinha um carro e não consegui. E então ele começou a desfazer da mensagem da fé. Essa coisa de fé não existe. Eu disse 300 vezes num dia que tinha um carro e não consegui. Bem, o problema com esse cara é que ele só tinha a fórmula, não tinha o princípio. Ele achou que era o dizer que faria aparecer. Mas vamos dizer dessa forma para te ajudar a entender. Não vai acontecer só porque você fala, mas o dizer está sim envolvido no fazer acontecer. Agora note o que Jesus continua dizendo. Estes são os que foram semeados entre espinhos. Esses ouvem a palavra. Que espinhos? Espinhos significam, nesta parábola que fazem alusão a coisas que você pode ter ouvido alguma vez. Por exemplo, há pessoas que foram ensinadas que, Deus envia doenças no nosso caminho para nos fazer mais fortes. Deus envia doença para nos humilhar. Deus nos faz doentes, às vezes Ele vai nos curar e outras vezes vai nos dar câncer. Esses são os espinhos, vão sufocar a palavra de Deus. Você tem que desenterrar os espinhos e as pedras ou a palavra não produzirá nada em você. Veja, eles não pegam isso da palavra de Deus, eles pegam do ensino tradicional e, de fato, eles pegam da mitologia grega. Os gregos criam que
havia 300 milhões de deuses e eles eram como marionetistas e faziam tudo acontecer no mundo. Então, quando alguém adoecia era porque os deuses queriam que acontecesse, e isso foi derramado no cristianismo. Mas você não encontra na Bíblia. É mitologia grega. Mas é um espinho que sufocará a palavra de Deus sobre cura se você não se livrar dele. Ou seja, você não planta a palavra entre espinhos. Você primeiro tira os espinhos, as pedras, antes de você plantar a palavra de Deus em um coração. Por isso que precisamos do ensino. Mas vamos para o verso 19. Vamos ler o 18 e o 19. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo e o engano das riquezas e as ambições das demais coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Então eles entraram e sufocaram a palavra? Deixa eu pontuar algo aqui para ajudar. Se essas coisas não conseguirem entrar, não vão sufocar a palavra. Então vamos ler de novo. E os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições das demais coisas, entrando, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, do que se trata? Do que se trata esse entrar? Vá comigo para Mateus 6. Para sair do problema, leia as letras em vermelho. Ou seja, leia o que Jesus disse. Em Mateus capítulo 6, Jesus vem falando sobre... Verso 25, por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao corpo que haveis de vestir, não é a vida mais do que comida e o corpo mais que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, ainda assim o Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós com preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Veja que bom, ele vai vestir até os de pequena fé. Portanto, e esse é o verso que eu quero chegar, portanto, não pegue nenhum pensamento dizendo. Notem esta frase, não pegue nenhum pensamento dizendo. Como você pega o pensamento dizendo? E notem, aquelas demais coisas de Marcos 4 entraram, e como foi que entraram? Você pegou o pensamento. Veja, pensamentos podem passar pela sua mente. Você não pode impedir que o inimigo ponha dúvidas na sua mente às vezes. Mas as dúvidas morrem antes de nascer, a não ser que você as fale. Se você as falar, então elas entram em você. E elas se tornam, não dúvidas, se tornam incredulidade. Veja, a dúvida não necessariamente é errada. Você pode duvidar de algo só porque não sabe. Veja, é isso que eu chamo de dúvida legal. Mas se você sabe o que a palavra diz e aí não crê, isso não é uma dúvida legal, é claramente incredulidade. Agora note aqui, portanto, não pegue nenhum pensamento dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ou seja, não pegue o pensamento lançando um ponto de interrogação a respeito da provisão de Deus. Você vê do que ele está falando? Os lírios do campo, os lírios, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele diz, não pegue o pensamento dizendo. Veja, Jesus não está falando sobre nunca pegar nenhum pensamento sobre nada, entende? No original grego é pensamento ansioso. Veja, isso faz diferença, está falando de pensamento ansioso. Não fique ansioso com tudo isso, estressado, por causa das necessidades da vida. Por quê? Porque o seu Pai Celestial sabe que você precisa disto. Mas ele disse, não pegue o pensamento dizendo. Em outras palavras, não pegue o pensamento ao questionar a habilidade de Deus de prover para você. Ora, vemos isso no Velho Testamento, no livro de Salmos. Disseram, será que Deus pode prover para nós no deserto? Eles tiveram um monte de problemas. Quando começaram a murmurar e reclamar, serpentes abrasadoras vieram sobre eles e os picaram e morreram.
Agora você precisa entender, aquelas serpentes estavam ali o tempo todo. Por todo o deserto onde foram, as serpentes abrasadoras estavam. Mas a única vez em que elas os picaram foi quando começaram a murmurar e reclamar. Quando você começa a murmurar e reclamar, as serpentes aparecem, pessoal. Agora, isso é um indicativo, pessoal, é um perfil que revela que quando você começa com intrigas, com briga, murmuração e reclamações, você está incitando o diabo. Ora, a serpente é um tipo de Satanás. Eu quero mostrar isso para vocês na própria Bíblia. Quando as serpentes os picaram e começaram a morrer, Deus disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e a ponha num poste. Pelo amor de Deus, por que se poria uma serpente de bronze num poste? Preferiríamos um cordeiro no poste. E diz que aconteceu que todo aquele que era picado por uma serpente, ao contemplar a serpente de bronze, vivia e não morria. Isso revela que Jesus, que não conheceu o pecado, se tornou pecado por nós. Em outras palavras, a serpente, há duas coisas aí. O bronze representa o juízo, o julgamento divino que torna a velha serpente Satanás inofensiva. A serpente de bronze não podia picar ninguém. O julgamento divino o deixou paralisado. E se você contemplar isso e entender isso, que a batalha já foi vencida, que Satanás já foi derrotado, não gaste seu tempo tentando lutar com o diabo. Construa um escudo da fé tão forte quanto quiser com a palavra de Deus. Citando o que Deus disse, ele disse: não pegue o pensamento, mas eu quero concluir isso aqui, não falei tudo. Lembra quando Moisés foi diante de Faraó? Deus disse quando estava tratando com Moisés: Moisés, jogue o seu bordão. Ele jogou o bordão no chão e se tornou uma serpente. Ele disse: agora, pegue ele. Ele pegou aquela coisa pela cauda e ela voltou a ser um cajado. Então, no final, ele disse que não sabia falar e Deus mandou o irmão dele falar por ele. Então, Arão estava com o bordão, ele o jogou no chão diante do faraó e se transformou numa serpente. E Faraó disse: isso não é nada. E ele acenou para os seus mágicos. Eles vieram, lançaram seus cajados e eles viraram serpentes. Ah, mas o cajado de Moisés, se tornou uma cobra-rei. Sabe o que uma cobra-rei faz? Ela engole as outras cobras. Se você nunca viu isso, é algo para se ver. Eu vi uma vez. Eu estava caçando e eu vi uma cobra-rei engolindo uma cobra d'água. E a cobra d'água era grande, mas ela conseguiu. Demorou um pouquinho. Agora veja isto. Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E isso é um perfil revelando que Jesus se tornaria pecado e quando fosse pecado engoliria todos os outros pecados e depois voltaria a ser o bordão, a palavra. O bordão representa a palavra de Deus. Que perfil! E ele disse que se você contemplar o que aconteceu com a serpente, a velha serpente, Satanás, ele foi paralisado. Como foi paralisado? Paralisado por causa daquilo que foi posto no madeiro. E quem? Jesus foi pregado no madeiro. Você sabe que na velha aliança, tudo o que eles faziam era pela lei. E você percebe que a nova aliança é melhor do que a velha aliança. Se a velha aliança fosse perfeita, Deus não precisaria nos dar uma nova aliança. O que eles faziam de acordo com a lei na velha aliança? Se eles queriam abolir algo, eles votavam, eles pegavam aquilo, escreviam num papel, num pergaminho, seja lá o que for, e eles pregavam numa árvore. Foi isso que fizeram com Jesus, eles o pregaram no madeiro. E foi por isso que Deus pôs uma serpente no poste. Jesus morreu no madeiro, ele se tornou pecado por nós, e ele paralisou a velha serpente Satanás. E uma serpente paralisada não pode mais picar ninguém. Ele disse: se vocês contemplarem isto, vocês viverão e não morrerão, ou seja, não terá nenhum efeito sobre vocês, mesmo que eles o piquem, se vocês contemplarem o que aconteceu, que ele é derrotado, que está paralisado. E aí alguém me pergunta onde isso está na Bíblia. Eu estou feliz que você perguntou. Vamos para Hebreus capítulo 2. Eu não sei se isso te ajuda, mas eu me alegro. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 2. Vamos começar com o verso 6. Mas alguém em um certo lugar testificou dizendo: o que é o homem para que lhe dê atenção, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e de honra e o puseste sobre as obras das tuas mãos.
Agora, nesse versículo, a palavra anjos aqui é tirada dos salmos do Velho Testamento, e ele está citando um salmo do Velho Testamento. E a palavra anjo lá no Velho Testamento, a palavra anjo no hebraico não significa anjo de forma nenhuma, é Elohim. O fizeste um pouco menor que Elohim. Bem, essa é uma palavra para Deus. Agora, ela é usada no Velho Testamento com juízes, magistrados e pessoas que fazem a obra de Deus. Mas veja, Deus também é chamado de Elohim. Ele diz, tu fizeste um pouco menor do que Elohim, não menor que os anjos. O homem foi criado numa ordem mais elevada que a dos anjos. O homem caiu abaixo dos anjos na queda. Veja, o homem tinha o direito de escolha, mas os anjos não tinham o direito de escolha. Por isso que não há salvação para anjos. Mas o homem tinha o direito de escolha. Adão tinha o direito de tomar a decisão que tomou, embora esta decisão fosse errada. Deus deu essa autoridade a ele em Gênesis 1, tem a ele domínio. Tu lhe sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas debaixo dele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Antes de lermos esta última frase, volte um pouco, vamos ler o verso 6 de novo. Eu deixei passar algo, mas alguém em certo lugar testificou dizendo que é o homem, para que lhe dê atenção, ou o filho do homem, para que o visites. Veja, ele está falando do homem e do filho do homem. Jesus é sempre chamado de filho do homem, não é? Então ele fala do homem e do filho do homem. Então ele diz aqui que ele pôs todas as coisas em sujeição debaixo dele. Vemos isso em Gênesis 1. Ele sujeitou todas as coisas a ele, e nada sobrou que não fosse sujeito a ele. Mas agora, desde a queda, em outras palavras, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, pelo sofrimento da morte coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Bem, isso nos conta um grande segredo sobre o que Jesus veio fazer. Vemos Jesus e ele foi feito o mesmo que nós. Em outras palavras, Filipenses 2 diz que ele fez de si mesmo sem reputação. No grego diz que ele se despojou da sua glória divina quando veio para a terra como um homem. Então Jesus foi feito à semelhança de homem. Ele era filho de Deus, sim, mas veio como homem no corpo de um homem. Então ele foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Pois convinha a ele para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. Porque tanto quanto o que santifica como os que são santificados são todos de um. Você vê aí? Ele está dizendo que não há diferença. Nós nascemos aqui, Jesus nasceu aqui. Jesus foi um homem, nós somos homens. Tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, ou seja, do Pai. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos no meio da igreja, cantar-te-ei louvores, e outra vez porei nele a minha confiança, e novamente contemple a mim e aos filhos de Deus que me deu. E ele continua dizendo, e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte, pegue isso, através da morte, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ele nos libertou do medo da morte. Note o que ele diz, eu vou ler isso de novo. Ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse, paralisasse aquele que tem o poder da morte. Agora eu te pergunto, se Jesus o paralisou, por que vamos lutar com ele? Você está perdendo tempo? E não me entenda mal, devemos impor sim a derrota de Satanás. É aqui que eu acho que as pessoas interpretam mal as Escrituras. Devemos reforçar a derrota dele com a palavra de Deus.
Nós o vencemos? A Bíblia diz que você o vence pelo sangue do Cordeiro e pela força do seu testemunho. Ou seja, tem que haver palavra no seu testemunho. Mas ele paralisou aquele que tinha o poder da morte e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. E aqui tem algo que você precisa perceber. Ele mesmo sofreu sendo tentado. Se você entende que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto, Lucas 4, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas como somos, no entanto, sem pecado. Tem gente que pensa, Jesus nunca teve um pensamento mau, Jesus nunca teve desejo de fazer isso ou aquilo. Bem, se ele não tivesse tido, não poderia ter sido tentado. Você ainda está aqui ou foi para casa? Você precisa entender que Jesus operou como um homem neste planeta. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, se você tem um desejo errado, uma tentação errada, ele enfrentou a mesma coisa, só que ele lidou de forma diferente com isso. Ele agiu diferente, por isso que não houve pecado nele. Ele usou a palavra de Deus. É isso que eu estou tentando reforçar. Eu quero reforçar esse ponto que o escudo da fé pode ser construído tão forte quanto você quiser com a palavra de Deus. Agora, vá para Gálatas. Bem rápido, Gálatas. Depois iremos para Colossenses. Note em Gálatas, capítulo 1, verso 3, graças seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno. Para que pudesse o quê? Nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus, o Pai. Ele nos libertou do presente mundo maligno. E pessoal, ele já livrou. Bem, ainda estamos no mundo, mas estamos livres deste presente mundo maligno. E ele nos diz, ele nos mostra como vencer estas coisas. Eu vou agora para Colossenses, mas vou concluir depois. Colossenses capítulo 1. Paulo está orando. Verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Eu tenho que parar um pouco aqui. Vamos voltar para o verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já produz fruto, como também o faz entre vós. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, ela produz fruto desde o dia que eles ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Ou seja, se você a conhece, ela produz fruto. Então, voltando ao versículo 9, ele diz, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que andeis de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo e sendo frutíferos em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder segundo a sua gloriosa força, com toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou. Viram a palavra livrou? Está no futuro? No presente ou no passado? No passado. Ele nos livrou e nos transferiu do poder das trevas. Ele nos livrou do poder das trevas, nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Então ele já fez isto. É uma obra concluída. Já já continuamos. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.